Obrigado. Efatá. Você já ouviu esse termo? Efatá. É uma palavra de Jesus, um anúncio de Jesus em aramaico, que significa abra-te, o abra-se. Uma palavra que Jesus disse a um homem surdo. Aliás, não sei se você sabe, nós somos 8 bilhões de pessoas no planeta. Desses 8 bilhões, 500 milhões de pessoas são surdas. E há uma previsão, segundo a OMS, que até 2050, esse número irá dobrar. De 500 milhões, passaremos para 1 bilhão de pessoas surdas. E a surdez tem várias causas, pode ser até de nascença, alguém que nasce já surdo. Outras são causadas por motivos tipo excesso de barulho, pessoas que trabalharam com muito barulho e ensurdeceu. Até mesmo medicamentos que causaram efeitos colaterais, ensurdeceram pessoas. E até agrotóxico, comidas com agrotóxico, há estudos que provocam surdez. Ou seja, há vários motivos que levam as pessoas a ficar surdas, que ao longo do tempo também, com a idade, esse sentido ele vai se perdendo. Aqui no Brasil, são 10 milhões de surdos, e indo nessa mesma proporção mundial, em 2050, talvez seremos 20 milhões de pessoas. Ou seja, um contingente bastante alto, né, para a nossa realidade. E há uma passagem bíblica, uma narrativa, onde há um encontro de Jesus com um homem surdo. Ela está lá em Marcos, no capítulo 7, nos versos 31 a 37. Marcos 7, 31 a 37. Que eu passo a ler essa narrativa e nós vamos refletir sobre esse encontro de Jesus com esse homem. Diz o seguinte: Jesus saiu da região que fica perto da cidade de Tiro, passou por Sidom e pela região das 10 cidades e chegou ao lago da Galileia. Algumas pessoas trouxeram um homem que era surdo e quase não podia falar, e pediram a Jesus que pusesse a mão sobre ele. Jesus o tirou do meio da multidão e pôs os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Depois olhou para o céu, deu um suspiro profundo e disse ao homem: Efatá. Isso quer dizer, abra-se. E naquele momento, os ouvidos do homem se abriram, a sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus ordenou a todos que não contasse para ninguém o que tinha acontecido. Porém, quanto mais ele ordenava, mais eles falavam do que havia acontecido. E todas as pessoas que o ouviam ficavam muito admiradas e diziam: tudo que faz, ele faz bem, e ele até mesmo faz com que os surdos ouçam e os mudos falem. Tem várias cenas nessa narrativa, várias situações que são, para mim, assim, interessantes, que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão. Primeiro é a questão geográfica. Marcos faz questão de dizer para onde Jesus está indo. Aliás, os evangelhos insistem em sempre nos localizar geograficamente. Mas para nós, pessoas do século 21, o que significa Tiro, Sidom, Decápolis, o lado sudoeste do lago da Galileia? Nos parece lugares distantes. Algumas dessas cidades nem existem mais. Então, quando a gente escuta essa questão geográfica da Bíblia, parece que não tem nada a ver com a gente, né? Porque se a gente falasse, quem sabe, aqui de São Francisco do Sul, se a gente falasse aqui das praias ao redor de Joinville, a gente já se localizaria e isso faria mais sentido
para o nosso senso geográfico. Mas para os primeiros ouvintes, para as primeiras comunidades, essas citações, elas são importantes, porque elas revelam mais do que um lugar geográfico, elas revelam mais do que apenas uma localidade. Aqui existe uma intencionalidade. Por que Jesus vai para o outro lado da Galileia, do lago da Galileia? Porque Jesus vai para um lugar chamado, uma configuração de 10 cidades, Decápolis, que eram cidades gregas, e para os judeus essas cidades eram consideradas pagãs. Por que pagãs? Porque elas não eram judias, elas não tinham o judaísmo como sua religião. Era um povo miscigenado, um povo misturado, não era judeu de sangue puro. Mas Jesus ele sai de Israel, ele sai do lugar para o qual ele foi enviado para as suas ovelhas e vai para o outro lado. Por quê? Existe intencionalidade. Como disse, talvez a gente ouvindo o nome desses lugares não faz sentido. Mas para os primeiros cristãos, ao ouvirem que Jesus foi para essas cidades, para alguns isso foi escândalo. Para alguns isso rompeu uma lógica. Afinal, Jesus veio para para o Israel, ele não podia sair da sua fronteira. Ele deveria ficar na sua fronteira, na sua cultura, com o seu povo. Mas Jesus supera as fronteiras geográficas. E ele supera porque lá no outro lado tem pessoas. Porque lá no outro lado tem pessoas iguais àquelas com as quais ele convivia. Às vezes nós separamos as pessoas pela cultura, nós separamos as pessoas pelas raças, nós separamos as pessoas pelos costumes, e nós consideramos alguns mais valiosos do que outros, alguns mais importantes do que outros. A gente considera algumas raças, algumas etnias superiores a demais. Esse era um problema muito próprio dos judeus. Eles se consideravam assim. Bom, a história recente nos mostra que o movimento nazista foi isso, de colocar a superioridade de uma raça sobre as demais, e a gente sabe as consequências que isso gerou. Guerra, a supremacia, a destruição, a morte de pessoas inocentes. Pelo quê? Só porque elas não eram da mesma raça, não tinham a mesma cor, não tinham a mesma cultura. Os olhos eram diferentes, os cabelos eram diferentes. E Jesus muda essa realidade. Para Jesus, ser humano é ser humano. Para Jesus, não importa se esse ser humano é moreno ou é branco. Para Jesus, não importa se esse ser humano é de gênero masculino ou feminino. É ser humano. E ele vai ao encontro dessas pessoas que estão no outro lado, porque lá também ele quer anunciar a boa nova, e não só anunciar, ele quer também realizar cura, ele quer também gerar naquelas pessoas fé. Afinal, ele veio para a humanidade, ele não veio para alguns. Talvez algumas pessoas ainda hoje acham que Jesus veio só para alguns. Quando a gente diz Jesus é meu, Jesus é nosso. Nosso no sentido de gueto, no sentido de grupo. Não, Jesus é da humanidade. Jesus é de todas as pessoas. E por isso esse movimento de Jesus ir até a essa população, ele é movido pela compaixão, ele é movido pelo amor, ele é movido para gerar transformação e cura na vida desse homem. Então aqui no primeiro ponto quero destacar isso, meus queridos. Para Jesus não há fronteiras étnicas, raciais, culturais. Jesus rompe elas por amor ao ser humano. Nós somos capazes de romper nossas fronteiras? Você é capaz de romper a sua fronteira cultural? A igreja é capaz de romper a sua fronteira cultural e se abrir para o outro? Jesus faz isso.
E se nós somos seguidores e seguidoras dele, no mínimo, nós deveríamos fazer esse rompimento daquilo que nos separa. Mas vejam, segunda coisa que eu quero destacar. Havia um homem surdo, que não podia ouvir o que Jesus estava anunciando. Jesus vai lá, anuncia, uma multidão o segue. Aliás, quando Jesus está, sempre há uma multidão. A multidão quer ouvir, a multidão busca isso. Talvez até só para resolver os seus problemas, como ainda hoje. Muita gente procura só para resolver os problemas. Mas discípulas, poucos na verdade decidem esse segmento. Mas a multidão segue, e lá de repente tem um homem surdo que alguns dos amigos levam ele até Jesus. Me chama a atenção essa experiência. Alguns dos amigos levam esse homem até Jesus. Ele não vai sozinho. Talvez porque para ele o mundo é estranho. Ele não sabe o que está acontecendo, ele não está ouvindo. Ele não sabe quem é aquele homem, ele não sabe o que Jesus está anunciando, mas os amigos sabem, os amigos estão ouvindo, os amigos entenderam a proposta de Jesus e dizem, nós precisamos levar o nosso amigo para Jesus, nós precisamos levá-lo até ele, porque ele vai curar, ele vai gerar alguma coisa, alguma transformação. Esses amigos levam o surdo até Jesus. Para mim esse é um dos movimentos muito bonitos, quando pessoas levam outras a Deus, a Jesus. A gente que conhece a Cristo, a gente que vivencia Cristo, de alguma forma nós também precisamos levar as pessoas até Ele. Nós convivemos com pessoas que não conhecem a Cristo, nós convivemos com pessoas que estão vazias, nós convivemos com pessoas que não têm essa experiência com Deus. E a gente muitas vezes se cala. A gente muitas vezes não oportuniza que essas pessoas também possam ter um encontro com Jesus. De alguma forma, a nossa vida também precisa ser esse movimento de levar as pessoas a Cristo. Seja de maneira verbal, seja de maneira pela ação, mas apontar Jesus na nossa vida. Quantos dos nossos amigos, quantos dos nossos parentes, quantos dos nossos familiares precisam desse Jesus? A gente tem se importado com isso? Ou a gente só se preocupa com a gente mesmo, diz, eu vou ao culto, eu faço a minha devoção, minha oração, eu vivo a minha fé e pronto. Nos dias de hoje, nós precisamos de homens e mulheres que testemunham, de homens e mulheres que sabem falar da sua fé, do seu Senhor, com sabedoria sim, com cuidado sim, para não se tornar aquele chato, que depois as pessoas não querem mais nem ouvir. Mas a gente precisa de alguma forma ter um movimento intencional de levar as pessoas a Jesus, como aqueles amigos levaram. E olha só o que acontece, Jesus tira aquele surdo do meio da multidão. É como se Jesus dissesse, olha, vamos para o canto aqui, vamos para um lugar, eu quero realizar algo em você. Porque na multidão fica difícil, na multidão a gente não consegue conversar, na multidão a gente não consegue fazer. Vou retirar. E aqui está um terceiro movimento que eu acho muito interessante. Jesus tira ele da multidão. Muitas vezes nós precisamos sair da multidão. Porque sabe, na multidão, meus queridos, na multidão a gente perde a nossa identidade. Na multidão eu posso ser qualquer coisa. Às vezes a multidão eu me torno violento. Quando estou numa multidão violenta, enfurecida, eu também fico violento, sem me dar conta. E talvez na minha individualidade, se eu estivesse sozinho, eu não faria coisas que na multidão eu faço. Porque a multidão me leva. É como se a gente fosse um gado carregado, entrando em porteira dentro. A gente vai. A gente se deixa ser arrastado, a gente não mais questiona, a gente perde a identidade, porque a gente está envolvido na multidão. E dependendo da multidão, a multidão é perigosa, porque ela nos descaracteriza. E como eu disse, é só uma questão da violência, mas às vezes outras coisas podem nos fazer agir, que depois sozinho você diz, por que eu agi dessa forma? E a gente foi na pilha
da onda. A gente vai no calor das coisas. Então Jesus faz esse movimento, vamos sair da multidão? Eu quero individualizar você, eu quero dar a você a dignidade, eu quero dar a você um espaço, eu quero dar a você uma oportunidade, eu quero dar a você realmente que você seja quem você é. E não se esconder na multidão, não se deixar se esconder por ela. E aí Jesus começa a fazer algumas ações que são bem estranhas para nós, né? Ele coloca os dedos dele no ouvido do surdo, e ele faz algo que para nós agora, em tempo de pandemia, ainda mais é até anti-higiênico, né? Ele gospe a sua saliva e coloca na língua do outro. Você imagina essa cena? Jesus gospe e coloca na língua do outro. Dá um nojinho, né? É um negócio assim, a gente já fica pensando. A gente já usa máscara para evitar esses contatos, e Jesus vai lá e coloca a saliva dele na língua do outro. Saliva com saliva, né? Por que será que Jesus faz isso? Jesus não podia simplesmente dizer, Efatá, abre os ouvidos? Como ele também já realizou curas sem fazer esses toques. Ele inclusive curou já até a distância, vai para casa que a tua filha está curada. Por que ele faz isso? Porque, na verdade, Jesus está mostrando também por esse gesto, e a saliva naquela época tinha um efeito medicinal, pelo menos na compreensão da época. Jesus tem contatos íntimos com esse homem. São contatos de proximidade. Colocar o dedo no ouvido, colocar a sua saliva na saliva do outro, na língua do outro, isso é intimidade. Isso é proximidade. Isso é contato. Contato forte. Contato em terceiro grau. Porque provavelmente aquele homem estava na multidão, mas ele só tinha um esbarra-esbarra, mas ele não tinha contato. Aquele homem, no seu mundo que vivia isolado, porque quem vive a surdez não consegue se relacionar de maneira muito ampla. Hoje, graças a Deus, nós temos a linguagem de Libras. Nossos cultos, muitas vezes, tivemos isso, é uma forma de comunicar, de chegar às pessoas receber a boa nova pela língua de Libras. Mas naquela época não tinha isso. A pessoa vivia sem contato. Vivia numa bolha. E Jesus faz isso de maneira intencional. Porque contatos, meus queridos, curam. Nessa época de pandemia, nós sabemos muito bem como faz falta contatos. Não é verdade? A gente sabe o que falta um abraço. O que faz falta de um abraço. Essa semana eu tive a alegria de ser abraçado por algumas pessoas. Isso é bom. Isso é muito bom. Isso nos aproxima. A gente precisa desse contato. Claro que a gente tem que se cuidar, mas de repente nós precisamos então ter contatos com aqueles que estão mais próximos de nós. Na nossa família, há afetos na nossa família. A gente se abraça. A gente consegue chegar junto. Ou nós estamos ficando duros demais. Nós estamos ficando isolados demais. Nós estamos causando outros problemas, outras doenças na nossa alma. Eu lembro muito bem de que quando, experiências de visitas, muitas vezes o simples fato de tocar na mão de uma pessoa que está enferma, isso faz tremenda diferença. Até mesmo aquelas que estão com coma induzida. A gente acha que elas não estão nem percebendo, mas um contato comunica. A igreja precisa ser um lugar de afetos. A igreja precisa ser um lugar de contatos. Nós precisamos ser uma igreja afetuosa. Com expressão, com palavras, com olhares, com toque. Que demonstram essa novidade do Evangelho.
E Jesus faz isso na vida desse homem, e ele diz: Efatá, abra-se, abra-se. E não só os ouvidos daquele homem, não é só apenas a cura dos ouvidos, mas é o restabelecimento daquele homem para a vida, para os seus relacionamentos. O que Jesus está dizendo e dando oportunidade para aquele homem é: abra-te, viva, saia dessa situação reduzida e agora amplie a sua vida. E Efatá para nós, nesta manhã, significa isso. Jesus dizendo para você, Jesus dizendo para mim: abra-te, não reduza a tua vida, não endureça o teu coração, abra-te para Deus, porque nós precisamos estar abertos à palavra de Deus, à voz de Jesus. Quando estamos abertos à voz de Jesus, quando nós ouvimos o efatá de Jesus, Ele nos liberta, Ele nos cura. Muitas curas não ocorrem na nossa vida porque nós mantemos nossos ouvidos e nosso coração fechados. Muitos dos afetos não são praticados porque nós nos fechamos. E fechamos pelo medo. Quem sabe o medo de ser rejeitado, o medo de não ser amado. E numa sociedade que nos leva cada vez mais para o isolamento, para o fechamento, onde nós construímos cada vez mais muros altos, porque temos medo do outro. O outro, quando se aproxima, nós já ficamos desconfiados, nós já ficamos preocupados que esse outro vai nos assaltar, que esse outro vai nos enganar, que esse outro vai nos causar algum mal. A gente se fecha. O problema é que esse movimento e fechamento, meus queridos, está nos adoecendo. Adoecendo a nossa alma. Adoecendo o nosso espírito. Adoecendo a nossa vida. Nós estamos ficando reduzidos, pequenos. Nós estamos ficando pessoas endurecidas. E Jesus diz para nós essa manhã: Efatá, abra-te. Abra-te para Deus, abra-te para o próximo, ouça o próximo, ouça o clamor daqueles que estão ao teu lado, ouça o teu coração, ouça a tua alma, ouça Deus. Jesus vem para nos curar, Jesus vem dizer: a vida é muito maior. A vida comigo dá esperança. A vida comigo dá sentido. A vida comigo, teu coração se abre e não se reduz. Efatá é a palavra de Deus para você. Abra-te. Abra-te. Não te reduza. Deus tem coisas muito maiores na tua vida. A gente precisa ouvir, com o coração, com os ouvidos, com a nossa alma. Que Deus abra o teu coração nesta manhã. Que Deus abra a tua mente. Que Deus abra você para a vida, para o outro, para Ele. Curvemos nossa cabeça. Efatá é a tua palavra, Senhor, para nós. Para que nós sejamos abertos. Abra, Senhor, abra os nossos ouvidos para ouvir a tua voz em meio a tantas vozes na multidão. Abra o nosso coração para que ele não se feche ao outro e não se feche a ti. Abra a nossa vida, Senhor, para as experiências espirituais contigo. Senhor, eu clamo que nesta manhã o Teu Espírito Santo nos abra. O Teu Espírito Santo nos faça sair da nossa bolha. O Teu Espírito Santo quebre a dureza do nosso coração.
que Teu Espírito Santo nos cure, para nos abrir a Ti. Cure, Senhor, este irmão, cure esta irmã, cure esses que nesse momento estão pedindo para se abrir. Em Teu nome. Amém. Queremos confessar nossa fé conforme as palavras do Credo Apostólico.